E Wilson, então assim, imagino que muitas pessoas talvez já te conheçam e saibam um pouquinho da tua trajetória assim profissional, de como tu entrou na psicologia, como que tu começou a trabalhar com a terapia comportamental dialética, mas para quem não te conhece, te apresenta e conta um pouquinho como é que foi o teu caminho e como é que foi a tua trajetória mesmo para chegar onde tu tá aqui hoje. Eu cursei psicologia na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e durante o curso tive contato com um professor, que tu Uhum. deve conhecer quem é, né? Imagina. Deve te imaginar quem é. E o Ricardo, né? Então foi um grande mentor durante todo o meu curso de graduação. E aí, quando eu me formei em 2002, eu tive uma conversa com ele, da qual eu falei que eu tinha muita vontade de começar a trabalhar e não sabia por onde começar, né? E aí ele me deu um presentão que é começar a trabalhar do lado dele, né? Uhum. Então, comecei a trabalhar na clínica ali, e na época ainda com outro nome, né? E a Uhum. gente ficou na clínica ali por, acho, quase 10 anos trabalhando Uhum. junto. E então, enfim, então a minha história com a terapia comportamental dialética começou ali, Uhum. na verdade, né? Em 2004 chegou às minhas mãos o livro da Marsha Linehan de terapia comportamental dialética, foi traduzido depois em 2010 pela Artimed. Uhum. E aí aquele livro que em 2004 então, só tinha um xerox em inglês e eu comecei a estudar e me interessar porque muitos pacientes que chegavam na clínica com esse perfil de pacientes borderline acabavam sendo direcionados para mim e eu acabei Uhum. tendo alguns encaminhamentos diretos também com esse perfil de pacientes. E comecei a estudar cada vez mais. Eu não posso dizer que eu comecei a trabalhar com a terapia comportamental dialética, Léo, nessa época, porque ela envolve uma estrutura de trabalho Aham. que envolve, além do coaching telefônico que eu fazia, mas um grupo de treinamento de habilidades, um time de consultoria para terapeutas que eu não tinha na época por não conhecer mais ninguém que estivesse também estudando a DBT. Então, a gente pode pensar assim que foi muito mais um adaptar a DBT, né, Uhum. Ao para um contexto que tu tinha atendimento. ali naquele momento. Aquilo que era possível, né? Eu fui Uhum. ter meu primeiro grupo de treinamento de habilidades e time de consultoria e tal a partir de 2015, né? Então, Sim. de 2004 a 2015 foram 11 anos adaptando, né, não trabalhando Uhum. diretamente com a DBT. Então, enfim, então a DBT chegou na minha vida nessa época, né, em termos de trajetória. Eu sempre fui um cara interessado em pesquisa, mas muito mais clínico, né? Então, eu Uhum. acabei fazendo mestrado também na PUC aqui do Rio Grande do Sul, mestrado em psicologia clínica, orientado pela professora Margarete Oliveira. E depois fiz meu doutorado com a Lisiane Bizarro Uhum. na URGS, aqui na Federal do Rio Grande do Sul, e co-orientado pelo marido dela, o Alcir Oliveira. Uhum. Então a dupla ali me tutoriou ao longo de todo o meu doutorado. Tive a oportunidade de fazer uma parte do doutorado também no sanduíche na Universidade da Virgínia, com a professora Uhum. Bethany Titchman lá. Então, enfim, acabei tendo uma trajetória que passou pela dependência química na época do mestrado, depois na ansiedade, viés cognitivo, nos transtornos de ansiedade na época do doutorado. E a DBT foi andando em paralelo a tudo isso, né, durante Uhum. a minha prática clínica, né? A minha base, na verdade, é cognitivo-comportamental, então eu venho da Uhum. TCC e com aqueles pacientes que têm um perfil que a DBT tem uma melhor resposta, então, enfim, acabo utilizando também a DBT, mas não só isso, né? Hoje em dia, né, a gente falava até antes ali em off, né, antes de começar aqui a gravação, né, assim, do quanto é necessário hoje em dia a gente ter um olhar integrativo, né, que acaba pegando um pouquinho de coisas da ACT, faz sentido trabalhar, pega algumas questões da análise funcional do comportamento, vão fazer mais sentido para outros casos. Então é Uhum. difícil hoje a gente ter uma prática pura dentro de uma abordagem, porque as evidências vão contra, né? A ideia de se agarrar a uma abordagem, uma igrejinha ali, e sair defendendo aquilo ali como se fosse a única verdade possível, né? Perfeito. É aquela lógica da gente sair dos dogmas e da gente não ficar dogmático em uma teoria e sim se adequar e ter o conhecimento também da gente poder estar aplicando o que realmente funciona, que a gente tem mais embasamento empírico mesmo para os nossos pacientes.